Salve, salve galera, tudo beleza? Eu tô aqui, Carlos Costa, na companhia de Guilherme Longo, nos estúdios da Motorsport Network em São Paulo para falar de Fórmula 1 depois do GP da Arábia Saudita, segunda etapa de 23 nesse ano. Claro, a gente vai abordar aqui, conforme vocês veem no título do programa, ou desse vídeo debate, melhor colocando, a declaração polêmica aí por parte de Lewis Hamilton, que disse que a Red Bull de 2023 é o carro mais rápido, mais dominante, enfim, que ele viu na Fórmula 1. Hamilton que está na categoria desde 2007. Antes da gente analisar o mérito do que disse o piloto, que acabou não sendo exatamente muito claro sobre o que ele quis dizer, é bom a gente dar um contexto dessa fala do Lewis lá no circuito de Jeddah, né, Gui? É isso aí, salve Carlos, um abraço aí para todo mundo que está assistindo mais um vídeo aqui no canal. O Hamilton deu essa declaração depois do fim da corrida, né? Falou que quando o Verstappen chegou para fazer a ultrapassagem, ele sequer tentou defender, porque destacou, né, a grande velocidade de reta da Red Bull com o DRS acionado. Então ele falou, nem tentei me defender. E aí ele partiu para falar, nem quando nós estávamos no auge tínhamos uma vantagem dessas. E é a declaração que mais chamou a atenção no fim de semana, né? Porque agora tá todo mundo se perguntando, será que a Red Bull, o RB19, é realmente o carro mais dominante da Fórmula 1 dos últimos anos? Aí é que tá o X da questão, né? Ele falou da velocidade, de fato, em termos de speed trap, especialmente no circuito de alta velocidade, como é o Jeddah, a Red Bull, acho que dos últimos anos aí dá pra dizer com relativa tranquilidade que se não é o mais rápido, é um dos mais. Lembrando até que na época áurea da Mercedes, a Ferrari tinha alguns carros muito bons de reta ali em 2017 e 2018. Mas enfim, fica essa ponderação quanto ao que o Hamilton disse, a gente não sabe se ele quis dizer exatamente só nas retas ou tempo de volta lançada, ritmo de corrida como um todo, mas vamos abordar aqui alguns méritos do que disse o piloto da Mercedes. Antes de tudo, é bom a gente trazer os dados que a gente tem da Red Bull já nesse começo de temporada de 2023, né? Lembrando, 2 etapas apenas, muita coisa pela frente, mas a gente já pode, com base no que se viu tanto no Bahrein quanto na Arábia, até por serem circuitos bem diferentes, traçar algumas tendências. Aí eu queria que você falasse um pouquinho de gap da Red Bull nas classificações que a gente teve, também questão de ritmo de corrida, margem de vitória e tudo isso, Gui. É isso aí, a gente teve 2 pistas bem distintas, né? Bahrein, uma pista muito abrasiva, consome muito pneu e um pouco mais travada, média de velocidade menor. Arábia Saudita, segunda maior pista da temporada da Fórmula 1, a segunda maior média de velocidade da Fórmula 1 e uma pista que consome menos pneus. Então, características bem distintas e que já dá pra gente ter uma noção um pouco mais concreta da ordem de forças real da temporada, né? 2 corridas, 2 poles da Red Bull, no caso do Bahrein, uma primeira fila, Verstappen e Pérez. No caso da Arábia Saudita, só o Pérez, porque o Verstappen teve a quebra do semi-eixo. Verstappen fez a pole no Bahrein com, se eu não me engano, 2,5 décimos de vantagem para o Fernando Alonso. Eu acho que foi 0,208, se não me falha a memória. Assim, um pouco acima de 2 décimos. Enquanto o Pérez fez a pole com o Leclerc em segundo, antes dele tomar a punição, diferença de pouquíssimo mais de 1 décimo. 0,155, exatamente. Exatamente, não foi muito acima. Então a gente, somando tudo aí, não é uma vantagem tão grande. Se a gente fala de 4 décimos, já vimos vantagens muito maiores, inclusive em uma corrida só, sem nem precisar somar 2. Resultados de corrida, 2 dobradinhas, vitória do Verstappen na primeira e vitória do Pérez na segunda. Na primeira, a Red Bull passeou, tanto que o Verstappen terminou quase 40 segundos à frente do Alonso, que foi a primeira não Red Bull, enquanto já no Bahrein, na Arábia Saudita, a situação um pouco diferente, né? A gente teve Pérez em primeiro, com o Verstappen em segundo, Alonso em terceiro, mas a distância já era bem menor, se eu não me engano, no caso é de 12 segundos. Era 15 segundos entre o Pérez e o Alonso, se não me falha a memória, o Pérez e o Alonso era 20 no caso, né? E Verstappen e Alonso 15. Que tinha os 5 segundos ali do Pérez pro Verstappen. Então, a gente também... 38 é um número muito significativo, a gente vai falar disso depois, mas 20 segundos já vimos muitas vezes uma dobradinha ou um primeiro colocado que termina essa distância do segundo. Eu acho interessante a gente pegar esse ponto específico, porque eu acho que essa análise ela vai muito além de tempo de quali, né? Sim. A gente está falando de ritmo de corrida, a capacidade de uma equipe de se adequar a diferentes tipos de pista e, eventualmente, vitórias fora do esperado por questões de chuva, batida, erro de estratégia, elas podem acontecer. E foi o caso, inclusive, na era de dominação da Mercedes, né? Mas, se eu não me engano, o percentual ali de dominação da Mercedes em termos de vitórias de 2014 a 2016, era na casa dos 86% de todas as corridas disputadas, para vocês terem uma noção
do que era aquele período ali no começo da era híbrida da Fórmula 1. Agora, uma coisa importante a gente dizer, né? Saiu aí a informação, se eu não me engano, no site Racing News, que a maior margem de vitória que a gente teve, no caso, nessa temporada, 38 segundos do Verstappen para o Alonso, margem de vitória de equipe em relação a outra equipe, né? Isso. Óbvio, o Pérez chegou ali entre o Verstappen e o Alonso no GP do Bahrein, mas teria sido, supostamente, entre Mika Hakkinen, da McLaren, e Heinz-Harald Frentzen lá em 98, se não me falha a memória. 97, eu acho. Essa informação não é bem verdade, né, Gui? Porque falavam, inclusive, que essa era uma vantagem de uma volta, né? Essa de 97 e 98, e que, então, do GP do Bahrein seria a maior dos últimos 25 anos. E, na verdade, isso é mentira. A gente correu atrás, a gente foi buscar as informações, e, vou até fazer uma colinha aqui no celular para dar as informações certas. A diferença, então, no GP do Bahrein desse ano foi de 38 segundos 637. Só no período de domínio da Mercedes, o foco ali de 2014 a 2016, a gente teve 4 casos em que a distância foi superior a isso. O GP da Espanha de 2014, 49 segundos. GP do Brasil de 2014, 41 segundos. GP do Canadá de 2015, 40 segundos. GP da Espanha de 2015, 45 segundos. Então só esses 4 já são maiores aí que Verstappen e Alonso. E mesmo nessa breve era de domínio da Red Bull, iniciada no ano passado, temos um caso também do Verstappen vencer e colocar 46 segundos quase de diferença por Russell, que foi o terceiro colocado no GP do Azerbaijão do ano passado. Então, na verdade, 38 segundos é um caminhão de tempo para a Fórmula 1, mas está longe de ser algo inédito e está longe de ser o maior sequer do último ano, porque o GP do Azerbaijão foi em junho do ano passado, né? E aí vocês, eventualmente outros leitores, podem ponderar. Essas corridas tiveram algo atípico, que eventualmente aumentou a margem de vitória. Se a gente olhar simplesmente para o GP do Bahrein de 2023, houve o abandono, por exemplo, do Charles Leclerc, que estava à frente do Fernando Alonso, né? Então, a gente pode até assumir que esse gap poderia ter sido menor entre o Verstappen e o terceiro colocado, o primeiro carro não Red Bull, nessa etapa lá do circuito de Sakir. Vamos reforçar isso, né? Porque esses números que eu passei são todos dobradinhas. Então, no caso da Mercedes, Hamilton e Rosberg, ou Rosberg e Hamilton. E no caso da Red Bull, Verstappen e Pérez. E essa diferença é para o terceiro colocado. O primeiro carro não Mercedes ou não Red Bull. E teve em outras etapas, se eu não me engano, nessa era de dominação da Mercedes, quando um dos 2 pilotos da equipe não conseguiu completar ali a dobradinha, gaps também bastante grandes. Na era da Mercedes, a gente fez a pesquisa completa, né? E abaixo dos 38, na casa de 30 a 38, tem vários resultados da Mercedes assim. E não necessariamente com Hamilton e Rosberg à frente de um outro piloto. Exatamente. Né? Mas uma coisa que é interessante, que em algum grau reforça essa fala do Hamilton, o aproveitamento de pontos da Red Bull nesse começo de campeonato, né? E aí eu queria fazer uma breve comparação, acho que mais em caráter de curiosidade, com os períodos áureos da Mercedes no começo da era híbrida. E eu diria que, sem a menor sombra de dúvida, a gente está falando dos anos de 2014, 2015 e 2016. Sim. Né? Você tem alguma memória de como é que foi esses campeonatos? Porque tem uma coisa aí, né? O Verstappen, em algum grau, ele corre, digamos, sem ameaças. O Hamilton, por outro lado, tinha o Nico Rosberg. O Rosberg sempre teve ali no calcanhar do Hamilton, não à toa bateu o Hamilton em 2016 na conquista do título. E em 2014, a disputa ficou até a última etapa, né? Por causa da pontuação dobrada. Mas, em questão, a Red Bull, né, ela não fez 100% dos pontos disponíveis nessas 2 etapas. Afinal, o ponto mais rápido do GP do Bahrein ficou com o Guan Yu Zhou, que inclusive estava abaixo da 10ª posição e não terminou recebendo esse ponto. Mas, assim, dos últimos 50 anos, só em 5 ocasiões tivemos uma equipe fazendo 100% dos pontos. Foram 2 vezes a Williams, 2 vezes a McLaren e 1 vez a Ferrari. E isso aí numa época mais longínqua. Se eu não me engano, a mais antiga disso foi a Williams em 96. Numa época que não se dava ponto por volta mais rápida, que é um fator que muda aqui, né? Volta mais rápida. O ponto pela volta mais rápida é bem recente, acho que faz 2 anos que tem. 2 anos ou 3 anos, mais ou menos. Então dá pra dizer que foi praticamente 100%, né? Exato, porque, venceu as 2 corridas, fez segundo lugar nas 2 corridas. A diferença foi 1 pontinho de volta mais rápida, que pode acontecer com qualquer um. Você troca ali o pneu aos 55 do segundo tempo, com o tanque vazio, vai lá e qualquer um consegue cravar a volta mais rápida, mesmo, sei lá, uma Williams de fundo de grid.
consegue fazer isso. E aí um defensor dessa tese do Hamilton, ou de quem quer que seja, de que a Red Bull de 2023 é o carro mais dominante, ele vai poder argumentar, mas teve problemas de confiabilidade, o Verstappen largou de 15º no grid, beleza, isso faz parte do jogo. Mas, ainda que a Red Bull possa ter segurado um pouquinho o ritmo nessas duas dobradinhas, pelo que a gente viu num estudo feito pelo site inglês The Race, né, Gui? O ritmo de corrida ainda não está perto do que a gente viu com relação à Mercedes nos anos de 14 a 16, né? São gaps consideráveis até. Não só ritmo de corrida, mas ritmo de classificação também. Eu falei os números no começo do vídeo e nessa pesquisa a gente também comparou diferenças de classificação e a gente viu algumas absurdas, mais de um segundo Sim. e meio, 1,7 segundos. Aqui a gente está falando de 2,5 décimos e 1,5 décimo. É uma vantagem grande para a Fórmula 1? Mas comparável ao que a gente viu na Mercedes nesse período áureo, ainda não chega nem perto. De 1,5 décimo para 1,5 segundos, porra, tem um caminhão de diferença aí. Tem mais que um DRS de ativação, basicamente. Então, e ritmo de corrida também. Basta, como você bem mencionou, né, a porcentagem de vitórias da Mercedes no período de 2014 a 2016. 2014, Daniel Ricciardo venceu 3 corridas. Circunstanciais, diga-se. Circunstanciais. 2015, se eu não me engano, foram só 2 ou 3 vitórias do Sebastian Vettel com a Ferrari. Acho que 3 vitórias. Eu acho que 3 também. E 2016, que foi um pouquinho mais confuso, né? O Verstappen venceu uma, o Ricciardo venceu uma, o Vettel, se eu não me engano, venceu umas 2. Mais uma temporada de 19, 20 corridas, não é quase nada. E sem considerar algumas tretas do Rosberg com o Hamilton, que acabaram dando chance para outros pilotos, né? Sim. Mas esse estudo do The Race também é engraçado porque ele faz ali uma extrapolação percentual da média de tempos de volta ao longo da temporada e a Mercedes tinha, por exemplo, em algum desses anos, acho que 0,8% de vantagem, que é bastante coisa, né? Pode parecer um percentual baixo, mas não, é bastante. E aí, esse estudo também traça esse período de dominação da Red Bull desde o momento do ano passado em que o time anglo-austríaco começou a despachar a concorrência. Acho que depois do GP da Espanha, se não me falha a memória. O percentual de aproveitamento de vitórias é de 82%, ainda inferior àqueles 86%, basicamente, se eu não me engano é 86%, mas talvez seja 85% alto, do período de 14 a 16. Óbvio, tem muito chão pela frente, pode ser que a Red Bull vá melhorando esse percentual, mas aí entra aquela coisa também, né? Confiabilidade pode também não só fazer com que eles tirem o pé, mas eventualmente abandonem corridas, o que já tem um efeito percentual grande, além da aleatoriedade das corridas, né? O ano de 2014 é muito claro na minha memória, pelo menos, imagino que na sua também. Essas vitórias do Ricciardo foram por questões pontuais, em termos de ritmo, ele não tinha condição, e isso se vê muito pelas classificações de 2014, não tinha condição de bater os carros da Mercedes, do Rosberg e do Hamilton. Agora, o Hamilton falou, né, independentemente de ser velocidade reta ou ritmo numa volta ou corrida como um todo, é o carro mais rápido que eu vi. Vamos considerar que ele viu a Fórmula 1 de 2007 em diante, Gui. Algum carro que dê para se comparar a essa Red Bull ou as Mercedes ali do começo da era híbrida, em termos de dominar? Olha, acho que não. Brown, mas só no começo do campeonato. Não, porque e depois nem a assim, Brown cai muito de qualidade na segunda metade. A Red Bull termina o ano como o melhor carro. Exato. Se a gente for pensar, por exemplo, os períodos de domínio aí recentes, as Red Bulls de 2011 e 2013 foram carros bastante dominantes. Vettel, inclusive, em 2013, enfileira 9 vitórias consecutivas. É um campeonato que não tem pra ninguém ali. E nem o Mark Webber consegue minimamente chegar perto dele. As Mercedes, especialmente 14... Cara, eu acho que 14 eu colocaria 16 também. Porque como tinha Hamilton e Rosberg numa briga muito pesada, eles estavam num nível de domínio muito grande. 2020 Imagina se não tivesse treta, porque eles não teriam se batido, não teriam Exato, não teriam abandonado no GP da Espanha. Exatamente. Exato. 2020, a gente lembra como um carro de outro mundo também, né? O Hamilton ganha o heptacampeonato relativamente fácil, num campeonato enxugado por causa da pandemia. E um campeonato de corridas muito doidas. O Hamilton ganha o hepta aquele GP da Turquia totalmente insano, que a pista era um sabão. Então são alguns casos. E eu acho que a gente tem que colocar assim na roda o RB18, porque, como você falou, da Espanha pra frente ali, quando o jogo muda, é um carro de domínio absurdo. É isso. Bom, galera,
Eu quero saber a opinião de vocês aqui. Concordam, discordam do Hamilton? A nossa conclusão acho que está meio implícita que a Mercedes de 14 a 16 era superior. Mas opinem aqui embaixo e, claro, já deixem o like no vídeo de hoje, se inscrevam no canal, ative as notificações e você pode também ser assinante do nosso clube de membros clicando no botão Seja Membro logo abaixo do player. A gente vai nessa. Tchau, tchau.